Olá! Hoje vamos falar sobre um assunto pelo qual muita gente tem paixão: o cinema. A arte de reproduzir imagens em movimento foi criada a partir da fotografia pelos irmãos Lumière no final do século XIX. Naquela época, os franceses sequer imaginavam que aquelas engenhocas se transformariam numa das grandes atrações culturais do futuro. Os primeiros filmes apresentavam cenas do cotidiano, com operários saindo de uma fábrica e chegando à estação de trem. Há quem relate histórias de espectadores que se assustaram ao ver um trem vindo em direção ao público nas primeiras sessões. Deve ter sido muito engraçado. E mais ainda, quando o cinema caiu nas graças dos ilusionistas. O francês Georges Méliès chegou a ser considerado o pai dos efeitos especiais. Fez mais de 500 filmes e construiu o primeiro estúdio cinematográfico da Europa. Depois, do outro lado do continente, um dos diretores pioneiros de Hollywood resolveu deixar de filmar apenas com a câmera parada e criou movimentos. E foram os primeiros filmes com histórias fictícias, dramas e aventuras. Reconhecida pelos estudiosos como o primeiro longa-metragem rodado nos Estados Unidos, Nascimento de uma Nação, de David Griffith, foi lançado em 1915. Destaque também para Intolerância, de 1916. Um filme que mostrava gladiadores brigando na queda da Babilônia. Eles entenderam que, para a projeção de imagens estáticas em sequência e para criar a ilusão de movimento, tinham que ter no mínimo 16 fotogramas por segundo, para que o cérebro humano não detectasse que eram, na verdade, imagens isoladas. Mas tudo isso mudou com a chegada do cinema sonoro. Desde 1929, as projeções cinematográficas no mundo inteiro foram padronizadas em 24 quadros por segundo. E com a ascensão da tecnologia, hoje ficou fácil fazer um filme. E existem até festivais premiando filmes gravados em câmeras pequenas de celular. É legal fazer os próprios filmes, mas a ideia de registrar o pai, a mãe, toda a família começou há muito tempo. E até hoje há quem tente resgatar o que foi gravado nas décadas passadas em películas de Super 8, por exemplo. Muitas pessoas têm filmes em casa, produzidos pelos avós, pelos tios. Qual a importância de recuperar esses filmes que muitas vezes estão em caixas, estão em locais inapropriados, ou até as pessoas querendo jogar fora? Não se pode jogar fora nenhum filme antigo feito pela família ou que alguém comprou e guardou em canto escondido da casa, porque esses materiais, um dia eles se transformam, com o tempo principalmente, eles vão se transformando em objetos de memória. Então a história da família de uma pessoa é também a referência da história do seu tempo, da história da sua cidade. E ela vai poder ser olhada não só com uma história pessoal, mas com a história comunitária, com uma questão que ultrapassa aquele momento, não só o filme, como as fotos, a música, essas coisas todas. São histórias que ficam guardadas em películas que marcam aí o comportamento, né, de antigas comunidades, dos nossos parentes mais antigos aí. Exatamente, os filmes antigos eles trazem toda uma carga de história, de possibilidade de reflexão sobre a história, sobre o costume, sobre as roupas que as pessoas usavam, a arquitetura, enfim, coisas que são elementos construtores da memória coletiva. Da nossa própria história. Da nossa própria história, exatamente. Tá aí, belas dicas, não? Filmes que fazem parte da nossa história e também merecem nossa atenção e cuidado. Mas agora vamos falar dos filmes clássicos que fizeram sucesso nas telas do cinema e que muita gente não esquece. E aí, que filme marcou a sua vida? Eu acho que Amor para Recordar é o que todo mundo assiste, né? É muito apaixonante, é muito forte, a mensagem é bonita. Chora no final também? Todo mundo chora, eu acho. Quem tem sentimento, quem tem coração chora.
Eu tô doente. Tenho leucemia. Sempre generoso. E nunca é invejoso. Eu amo você. O amor não se ufana. Eu te amo. Não se ensoberbece. O que marcou mesmo foi aquele Ghost, do outro lado da vida. Eu acho que foi aquele último dos Moicanos, né? Eu gostei daquele filme, sempre me lembro. E sempre que posso, eu assisto ainda, porque, embora seja uma coisa meio repetitiva, né? Assistir o filme mais que uma vez, mas ele me dá assim, um certo prazer, né, de ver ó, as aventuras do cidadão. Eu até não vi no cinema, mas Cidade dos Anjos, meu filme preferido. Olha, um filme específico assim que marcou minha vida, eu não sei te dizer, mas eu gosto muito dos filmes do Tarantino, todos eles. Tipo Pulp Fiction, Kill Bill, tipo Drink no Inferno, é bem divertido, eu gosto muito. Tipo, não são exemplos de vida, mas são filmes tipo, legais, né? Como forma acho, de entretenimento, são bem interessantes. Tem que eu assisto várias vezes, é Uma Linda Mulher, eu adoro. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman, I don't believe you. Eu gosto de Casablanca. Remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Um dos filmes que me movimenta muito é o Cidadão Kane. E o Cidadão Kane é um filme pelo qual eu me apaixonei quando eu estava na faculdade, eu fazia jornalismo e tal. Então, aquele filme me impressionou muito. Oh, shows that I'll be elected. Se Beber Não Case, muito engraçado. Now this is Vegas. To a night we'll never forget. Havia o Show de Truman, né, com Jim Carrey, mas ele fez um drama, né? E essa aí marcou muito porque mostrando a nossa vida vigiada e num sistema que às vezes é controlado. Então isso mostra num tom assim de o real, né? Isso me marcou muito e vejo às vezes câmeras para todo lado, né? Se sente vigiado também? Se sente vigiado, ó, aqui atrás tem uma câmera. Nesses desenhos que você faz, você retrata as pessoas, você já se identificou com algum artista de filme? Já, muito falam, eu também identifiquei com o Leonardo DiCaprio, né, no Titanic ali, naquele episódio que ele pinta... Estava desenhando as pessoas? Isso, desenhando as pessoas ali, né, então eu me identifiquei com ele.
Ai, ai, como foi linda esta história de Jack e Rose em Titanic. Um filme de James Cameron que ganhou uma série de prêmios, inclusive o Oscar, em 11 categorias. O filme teve a maior bilheteria da época e foi o primeiro a arrecadar quase 2 bilhões de dólares. Uma superprodução que foi assistida dezenas de vezes por muitos cinéfilos. Mas acredite, há quem ainda não tenha visto o filme. Quer ver? É verdade, Ayrton, que você não assistiu Titanic? É verdade, mas não foi por birra nenhum ou por sentimento anti-Hollywood. É que eu me habituei há mais de 20 anos a procurar um cinema que passe ao longo dessas mega produções. Mas eu não estou dizendo que, elas não devam existir, que os cinemas não devam passar isso e tal. Se no shopping o mesmo filme passa em 5 salas, eu vou procurar meu espaço em outra sala, entendeu? Então, não me faz falta, mas eu não acho errado que veja. E quando começou essa paixão por este cinema que está fora das grandes salas comerciais? Olha, quando eu era criança, eu já não me interessava, então eu passei batido por um monte de filmes, assim, chegava na escola e até referências, assim, de filmes de ficção científica e tal, me passava totalmente batido porque eu não era a minha praia, assim. E daí eu cheguei a ver o Cria Cuervos quando eu tinha 10 anos, 1979, no antigo Cine Plástico. Cria Cuervos é um filme espanhol do Carlos Saura. E é engraçado que quando eu fiz uma leitura própria do filme, que é uma metáfora de uma situação política da Espanha, o período do ditador Franco, da guerra que permaneceu, sei lá, 40, 50 anos no poder, e adulto revi o filme e eu continuei com a mesma leitura. Mas é evidente que eu não me tornei cinéfilo a partir daquele período de 10, 11 anos. Tal. Foi muito tempo depois, fiquei curioso de ver um filme chamado Z, que estava passando no Cine Groff. O Cine Groff não existe mais, era ali na Rua 15. E eu, Z, mas por que chama Z e tal, assim? E o filme tinha sido proibido no Brasil. Eu acabei não vendo o Z naquela ocasião, assim, já era uma reprise, mas eu ficava tão instigado assim. Daí, que aquele cinema, passa um filme chamado Z, o que é isso? E daí eu comecei aquele cinema, o Cine Groff. Eram 3 cinemas na Rua 15, o Groff, o Ritz e o Luz. Eu cheguei a sair um dia de entrar nos 3 cinemas, ver, eu devo ter feito isso mais de uma vez, de ver um filme no mesmo dia nos 3 cinemas. E é verdade que você já até achou namorada em cinemas assim e busca amigos que tenham essa característica de gostar de filmes que estão fora do eixo comercial? Eu conheci bastante gente nesses cinemas aí. Tive namorada, vários amigos, que viram meio clube, né? Porque os filmes passam poucas vezes, ao contrário das salas normais, que passam o filme 4, 5 vezes no mesmo dia. Às vezes o filme passa uma vez só. Aqui na Cinemateca o filme passa uma vez ao dia, né? Então, você chega segunda-feira, 8 da noite, para ver um filme do Werner Herzog, por exemplo, e algumas pessoas já, tipo, não precisa ligar pro outro para dizer venha, vai ser e tal, a galera já sabe, né? Embora há uma renovação muito grande de cinéfilos, né? O cinéfilo mesmo, eu sou uma exceção, assim, né? Eu tô há mais de 20 anos nisso, mas a maioria dura uns 3 anos, assim, eu noto, né? Daí eles começam a debandar. Cinefilia. Nome esquisito, não é mesmo? Mas está relacionado ao gosto pelo cinema e ao interesse demonstrado por tudo aquilo que se relaciona com a 7ª arte. Por isso, quem se interessa muito por cinema é considerado cinéfilo. O próprio cinema já produziu filmes em que a cinefilia aparece em primeiro plano. Alguém aí já assistiu o Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore? É uma produção italiana de 1988 que conta a história de um garotinho que aprendeu a amar o cinema, espiando por trás das cortinas em projeções feitas ao padre da cidade, que via os filmes primeiro, para censurar as cenas de beijo. Um clássico que marcou época. E falando em Cinema Paradiso e inspirados neste grande clássico do cinema europeu, a gente vem até o Museu da Imagem e do Som para conversar com alguém que é apaixonado por cinema. Tionkin, você se identifica com essa história do Cinema Paradiso? Bom, cinema para mim é uma coisa mágica, porque eu fui criado desde tenra infância indo ao cinema. Meu pai, que era músico, maestro, já me levava ao cinema aos 4 anos de idade. Então aquele ritual de você sair de casa, pegar o ônibus, ir até o cinema,
ver aquela tela na tua frente era uma coisa maravilhosa, tanto que eu senti muito, mas muito mesmo, quando os cinemas de rua fecharam, né? Hoje o cinema só tem no shopping, mas todo aquele ritual de você ir até a sala do cinema, que é como um templo, né? Um templo de magia, você sentar, as luzes irem se apagando e você se concentrar no filme, era uma coisa maravilhosa. Hoje você é responsável por cuidar boa parte deste acervo que fez parte aí da memória cinematográfica de muitos paranaenses. Como é para você lidar com todos esses filmes que as pessoas não esquecem? Bom, nós aqui no Museu da Imagem do Som, onde eu trabalho há mais de 20 anos, temos armazenado grande parte da obra dos cineastas paranaenses, né? Tanto dos mais veteranos quanto dos contemporâneos, né? Como Beto Carminati, do próprio diretor atual do MIS, do Fernando Severo, Estevão Silveira e irmãos Schumann. A gente tem todo esse tesouro à disposição, né, do público aqui no Museu da Imagem do Som. Tem muita procura de público que vem consultar o nosso acervo. Claro, tem muitas pessoas que vêm em busca dos clássicos universais, tipo E o Vento Levou. Esses filmes a gente não dispõe aqui, mas nós dispomos dos filmes paranaenses, que também tem muita procura, tanto de escolas quanto de professores, de alunos, e está à disposição gratuitamente aqui. Você se considera um cinéfilo? Eu sou um cinéfilo de carteirinha, desde criança. Então, adoro cinema, vou muito ao cinema, coleciono trilhas sonoras, discos de filmes, e eu sou apaixonado pela música do cinema, também graças à influência do meu pai. Teu pai era músico? Meu pai era maestro nos anos 50, 60, até os anos 70. Ele tocou em grandes bailes aqui, né? Toda a nossa família é mais ou menos ligada à arte. A minha avó era organista, tocou mais de 50 anos órgão numa igreja de Tibagi. Então, cinema, música está ligada à nossa família. O que é o cinéfilo para você? O cinéfilo, ele é também mais um pesquisador. Ele não vê o filme simplesmente, vou ver como diversão. O cinéfilo, ele consulta o filme e tenta saber de quem que é esse diretor, quem que fez a fotografia, quem que fez a música, consulta a história dos atores, né? Tem um carinho, coleciona, compra DVDs, faz pesquisa. Então o cinéfilo ele tem um amor pelo cinema como um todo, assim, não só uma simples diversão. Eu sou cinéfilo, assim, minha data de cinéfilo, nascimento de cinéfilo é 1989, então eu conto a partir daí. Eu tenho 42 anos. E eu me lembro que em 1990, 91, no Cineluz passava muito filme francês. Eu me lembro de um filme chamado Um Assunto de Mulheres, o Claude Chabrol com a Isabelle Huppert. Eu não sabia nem falar o nome da atriz, eu falava o nome errado, falava Isabelle Huppert, não tinha ninguém para me corrigir. Eu saí encantado com a atuação da Isabelle Huppert. E assim, pá, quem é essa mulher? Tal. Daí comecei, que não é uma mulher bonita, sabe? Tipo assim, mas me chamou a atenção a interpretação dela. E daí eu fui atrás de tudo que eu pude ver. Na época não tinha internet, não tinha televisão a cabo, então ou era o cinema ou era a locadora, né? Daí eu fui atrás de tudo que eu pude ver com ela. E em 2013 eu conheci ela. Ao contrário da maioria dos cinéfilos que tem esse apego pelo filme do diretor, eu fui guiado pelas atrizes. Então eu me apaixonei pela Isabelle Adjani, pela Isabelle Huppert, pela Miu Miu, pela Sandrine Bonner, pela Beatrice Dalle. E essas atrizes passavam todos os filmes dessas mulheres passavam nesse circuito do Luz, do Groff, do Ritz nos anos 90. É caro ser um cinéfilo? Ao contrário do que as pessoas pensam, não é caro ser cinéfilo, não, porque tem muitas mostras na Cinemateca que são gratuitas, tem cineclube, sabe? Tipo, tem uma série de promoções. Tem agora o Passo da Liberdade, tem o Cineclube Contramão. Então tem mesmo a pessoa que não tenha dinheiro e mas o ingresso é caro, não sei o que, não sei o que. Você pode ver em Curitiba mais de 250 filmes por ano sem pagar ingresso. A
A cinefilia está ligada ao fenômeno dos cineclubes, que em Portugal, por exemplo, tiveram um papel fundamental na divulgação de filmes nada comerciais. São clássicos do cinema que despertam a atenção dos apaixonados pela sétima arte. E aqui em Curitiba, eles também têm seu espaço. E aí, Rômulo, esta locadora, a mais antiga do Brasil, também é um cineclube? Com certeza, também é um cineclube. Qual é a procura? Como são os cinéfilos de Curitiba? Os cinéfilos de Curitiba são um pouquinho mais reservados, mas quando saem para procurar os filmes ou quando saem para vir na locadora, vêm e pegam filmes assim muito bons. My name is Bond, James Bond. Leave immediately. Just as things were getting interesting again. Quando você passou a se interessar pelo cinema mais clássico, por filmes que estavam fora do eixo comercial? Olha, já faz algum tempo, né? Eu, como te falei, já desde pequeno assistia bastante filme, né? Mas eu acho que a partir dos 16, 17 anos que eu comecei a me interessar um pouquinho mais pelo cinema que a gente chama cinema cult, né? Que filmes? Olha, tem um que é o Cinema Paradiso, que é um dos ótimos filmes, né? Tem os filmes do Stanley Kubrick também, que é um meu diretor preferido, que eu poderia citar o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu nem sabia que esse filme existia, chama-se Cara a Cara, do Júlio Bressani, filme de 1967. Eu achei na locadora e levei para casa assim e me empolguei com o encontro de duas atrizes no filme. O encontro dura 3 minutos. Maria Lúcia Dal e Helena Inês, são atrizes brasileiras. Aí em São Paulo, certa vez, a Helena Inês estava no Centro Cultural onde estava também. A mulher tá aqui e tal, vou lá falar com ela. Daí ela falou a verdade para mim, né? Ela falou que eu sabia mais dela do que ela mesma, o que, aliás, é pura verdade, né? Eu, não satisfeito em conhecer apenas a Helena Inês, eu liguei para Maria Lúcia Dal, que era atriz da tal, enfim, as que estavam indo à festa, né? Já em poucos minutos a gente ficou amigo de 30 anos, assim, e fizemos um filme amador chamado Chá ou Capota Mais um Breca, assim. Fazer filme? Hã? A gente fez um filme junto, um curta-metragem, assim, e tal. Que louco. Eu acho que toda mulher que já está entrando na hora da saudade devia dar uma dessa. Aposto que casar. Cinéfilo que é cinéfilo tem que ter assistido qual filme? Eu acho que Cidadão Kane é um imprescindível. Como era essa história do Cidadão Kane? Ele conta a história de ascensão e queda de um jornalista. Foi um clássico também, né? Marcou época. Com certeza. É considerado pela crítica mundial um dos melhores filmes de todos os tempos. Né? Wait a minute. What were Kane's last words? Get in touch with everybody that ever worked for him, whoever loved him, whoever hated his guts. Rosebud, dead or alive. It'll probably turn out to be a very simple thing. Se a sua vida fosse um filme, de que gênero ela seria? Uma comédia, um romance, um drama, um suspense, ação ou tudo isso junto?
Como é? Eu acho que é bem isso que você falou. Acho que é um mix de tudo. Porque eu não posso dizer que é drama, porque eu gosto mais de drama mesmo. Mas não é só drama. Tem um pouco de comédia, um pouco de suspense até também. Então é um mix de tudo mesmo. E tem momentos também que a gente deixa o papel principal, né? Acaba assistindo como telespectador a vida passar, né? É verdade. Muitas vezes liga no piloto automático e deixa a vida embora. Deixa rolar. De vez em quando um pause aqui, ou então um fast forward mais rapidinho ou um pouco mais lento, mas é assim mesmo. Mas eu vou insistir. E aí, escolha um gênero. Qual seria? Não, e daí com certeza eu acho que é drama, viu? Um drama? É. E o que será que as pessoas das ruas acham de suas próprias vidas? Ultimamente é uma comédia. Por quê? Ai, nossa, muita coisa acontecendo nova, porque eu não sou daqui, então tudo que tá acontecendo novo pra mim tá sendo uma comédia, sabe? Agora seria um romance, né? Que eu estou amando muito minha esposa. Olha, eu acho que é um gênero que não existe ainda, que seria acho que um drama, seria tipo, acho que uma comédia dramática. É. Porque assim, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, são situações tipo, inusitadas, a gente às vezes não consegue ter uma visão muito clara do que está acontecendo, mas você vai vivendo e vai fazendo e vai resolvendo os problemas e vai se divertindo com isso, é isso daí. E a vida vai passando. E a vida vai indo, vai passando, a gente vai curtindo. Acho que ela seria uma comédia, muita comédia. Porque tudo que a gente faz, né, o meu trabalho, escola, o dia a dia, isso, é totalmente uma comédia. Sempre a gente ri no final. Né? Ou acaba em pizza ou acaba em risada. Então quando é bom, quando une as duas coisas. Bom, na verdade seria um pouco de tudo, viu? Às vezes uma ficção, às vezes a gente fica sonhando, né? Depois tem o drama, né? Das dificuldades, né? Aventuras também, né? Como resolver. Acho que é um pouco de tudo. Também. E comédia, né? Também. Sei lá, um filme de suspense às vezes, uma comédia em alguns momentos, um filme de ação. Como é a vida de todo mundo. Cada um tem assim o seu momento drama, o seu momento suspense. Menos horror. É que eu vou saber mais. É come un'avventura. Su, dai, scopriti, scema! Può darsi che ti fa fare una particina! Elle n'est qu'une vulgaire petite bourgeoise. Meu Deus, você deve mesmo adorar este filme. Eu? Você esteve aqui o dia inteiro e já vi você 2 vezes antes. Está falando comigo? É você mesmo, É um tesouro. Escuta aqui, camarada, está do lado errado. Não tem importância, vocês podem seguir sem mim. Ma che brava produzione. Vamos sair daqui, vamos para um lugar onde a gente possa conversar. Mas você trabalha no filme. Errou, Cecília, eu estou livre. Addio, mamma, addio. Addio, Giro!